Você sabia que um dos maiores clubes do Brasil esteve a poucos passos de simplesmente deixar de existir? Que houve um momento em que o Palmeiras precisou escolher entre apagar sua própria identidade ou desaparecer para sempre? Essa não é só uma história de futebol, é uma história de sobrevivência, pressão política, coragem e renascimento. Fica comigo até o final, porque o que esse clube viveu durante a Segunda Guerra Mundial é uma das páginas mais intensas e emocionantes do futebol mundial. Tudo começa em 26 de agosto de 1914, enquanto o mundo estava prestes a mergulhar na Primeira Guerra Mundial. Milhares de italianos atravessavam o oceano em direção ao Brasil. Eles fugiam da fome, da miséria e da falta de oportunidades. MS, o povo, esses imigrantes, sem muito dinheiro e sem status, se uniram por algo que ia muito além do futebol. Eles fundaram o Palestra Itália. Mais do que um clube, aquilo era um refúgio. Um pedaço da Itália em solo brasileiro. Era um símbolo de identidade, pertencimento e orgulho para quem havia perdido quase tudo. Dentro de campo, o sucesso veio rápido. O Palestra Itália começou a vencer, a crescer e a dominar o futebol paulista. Nas décadas de 20 e 30, a torcida aumentava. Os títulos chegavam e o clube deixava de ser apenas um time de imigrantes para se tornar uma verdadeira potência. Parecia que nada poderia parar aquele gigante verde que nascia. Mas então, veio o momento mais sombrio de sua história. Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial a todo vapor, o Brasil declarou guerra às potências do eixo, que incluíam a Itália. De um dia para o outro, tudo que remetia ao país italiano passou a ser perseguido no Brasil. Clubes com nomes estrangeiros foram fechados, seus patrimônios confiscados, suas histórias apagadas. O Palestra Itália virou um alvo direto do governo. A ameaça era real e imediata. Ou mudava de nome, ou seria extinto. Os dirigentes se reuniram às pressas. O clima era de medo, revolta e uma tristeza profunda. Mudar o nome significava abrir mão da própria origem, da razão de existir. Não mudar significava desaparecer do mapa. Depois de noites tensas e discussões difíceis, a decisão mais dolorosa foi tomada. O Palestra Itália deixava de existir oficialmente. Nascia a Sociedade Esportiva Palmeiras. Muitos choraram. Parecia uma derrota fora de campo, uma rendição. Mas o destino ainda reservava um capítulo histórico. Poucos dias depois, em 20 de setembro de 1942, o Palmeiras entrou em campo para sua primeira partida oficial com um novo nome. E não era um jogo qualquer. Era a final do Campeonato Paulista contra o poderoso São Paulo. Um empate dava o título ao rival. O clima era de guerra. Os jogadores estavam pressionados. O estádio lotado. A tensão era palpável no ar. Mas naquele dia, o Palmeiras jogou como se estivesse defendendo sua própria existência. Venceu por 3-1 e conquistou o título de forma épica. Aquele momento ficou marcado para sempre como a arrancada heróica. Não foi apenas um campeonato. Foi uma resposta ao mundo. Uma prova de que o clube podia até mudar de nome, mas jamais perderia sua alma, sua fibra, sua identidade. A partir dali, o Palmeiras construiu uma trajetória gigantesca. Vieram títulos nacionais, o reconhecimento internacional e gerações vitoriosas que marcaram época. Em 1999, o clube conquistou a tão sonhada Libertadores. Décadas depois, já nos anos 2020, o Palmeiras voltou ao topo da América com os títulos consecutivos da Libertadores em 2020 e 2021 no Mundial de Clubes. Chegou à final contra o Chelsea, lutou até o fim em uma partida decidida, na prorrogação, e ficou com o vice-campeonato. Não foi o final perfeito, mas foi mais uma prova de sua grandeza e capacidade de competir no mais alto nível. Hoje, o Palmeiras é o clube com mais títulos nacionais no futebol brasileiro. Mas sua grandeza vai muito além dos números. Está na resistência, na capacidade de sobreviver quando tudo parecia perdido. Então, quando você vê
Essa camisa verde em campo, você tá vendo mais de um século de luta, de identidade preservada, de um clube que se recusou a morrer e renasceu ainda mais forte. E agora eu quero saber de você. Você conhecia essa história em detalhes? Qual foi o momento mais impactante para você? A fundação pelos imigrantes? A pressão da guerra? Ou a arrancada heróica? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta as histórias reais, intensas e sem maquiagem do futebol. Compartilha com aquele amigo palmeirense que precisa ouvir isso. A história continua e o próximo capítulo já te espera no próximo vídeo. Valeu!